Durante toda a infância, Henrique teve a mesma sensação. Nunca era o escolhido. O irmão mais novo sempre recebia o maior pedaço do bolo, o abraço mais demorado, o presente mais caro e até a defesa da mãe quando fazia algo errado. No começo, Henrique acreditou que era apenas impressão. Depois vieram os aniversários esquecidos, as apresentações da escola sem a presença dela e os finais de semana cancelados de última hora. Enquanto todos diziam que era coisa da sua cabeça, ele passou a guardar cada lembrança em silêncio. Décadas depois, já adulto, descobriria que aquela preferência realmente existia, mas o motivo jamais apagaria as marcas que ela deixou. Se você chegou aqui nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o teu like que toda semana temos aqui histórias para você refletir o que acontece nas famílias brasileiras. Vamos para a história. Na pequena cidade onde cresceram, todos conheciam Dona Celina como uma mulher dedicada aos 2 filhos. Para quem via de fora, parecia impossível acreditar que existisse qualquer diferença entre Henrique, o mais velho, e Miguel, 4 anos mais novo. Mas quem morava naquela casa enxergava detalhes que ninguém percebia. Henrique aprendeu cedo que quando havia apenas um pedaço maior de bolo, ele nunca era seu. Quando a família comprava roupas novas, Miguel sempre experimentava primeiro. Quando os 2 brigavam, Dona Celina raramente perguntava o que havia acontecido. Ela simplesmente abraçava o caçula, enquanto Henrique recebia um olhar de reprovação. No começo, eram pequenas situações, pequenas demais para serem discutidas. Mas quando se repete durante anos, pequenas situações deixam de ser detalhes e passam a construir certezas. Henrique cresceu acreditando que existia algo errado com ele. Esforçava-se para tirar boas notas, ajudava nas tarefas de casa, nunca deu trabalho. Mesmo assim, bastava Miguel reclamar de uma dor de cabeça para todos os planos da família mudarem. Viagens eram canceladas, passeio terminavam mais cedo, aniversário eram interrompidos. Henrique nunca entendia por quê. A única coisa que via era a mãe correndo até o irmão, enquanto ele permanecia parado, tentando convencer a si mesmo de que aquilo não o machucava. Na adolescência, a distância entre os 2 começou a aumentar. Henrique deixou de contar como havia sido seu dia, parou de mostrar os boletins da escola, também deixou de esperar que a mãe aparecesse nas apresentações onde recebia medalhas. Ela quase nunca conseguia ir, sempre surgia algum imprevisto envolvendo Miguel. Os vizinhos diziam que Henrique era um menino maduro. Na verdade, ele apenas havia aprendido que esperar criava feridas. Então passou a não esperar mais nada. Quando completou a maioridade, arrumou um emprego em outra cidade. Não saiu brigado, não bateu portas, não fez acusações. Apenas percebeu que viver longe doía menos do que continuar tentando conquistar um espaço que nunca parecia existir. Na despedida, Dona Celina chorou. Henrique também. Mas nenhum dos 2 encontrou coragem para dizer o que realmente carregava no coração. Eles se abraçaram por poucos segundos e seguiram caminhos diferentes. Henrique acreditava que estava deixando para trás apenas uma casa. Sem perceber, estava levando consigo uma mágoa que o acompanharia pelos próximos 20 anos. Os anos passaram depressa para quem observava de fora. Para Henrique, porém, cada ligação da mãe parecia confirmar a mesma sensação que carregava desde menino. Ela só o procurava quando Miguel estava bem. Quando o irmão enfrentava algum problema,
as ligações desapareciam por semanas. Quando tudo parecia voltar ao normal, Dona Celina telefonava perguntando se ele estava se alimentando direito, se o trabalho ia bem ou se precisava de alguma coisa. Henrique respondia com educação. Nunca foi grosseiro, mas também nunca voltava a ligar. Com o tempo, aquela distância virou rotina. Os aniversários passaram a ser comemorados separadamente. Os natais ficaram cada vez mais curtos. As visitas tornaram-se raras. A família começou a perceber que havia um vazio entre mãe e filho, mas ninguém sabia exatamente quando aquilo tinha começado. Ou talvez soubesse, apenas nunca tiveram coragem de comentar. Miguel tentava aproximar os dois, convidava Henrique para almoços, chamava para os aniversários dos sobrinhos, insistia para que ele passasse mais tempo com a mãe. Henrique quase sempre encontrava uma desculpa. Não era raiva, era cansaço. Cansaço de esperar uma explicação que nunca chegava. Enquanto isso, Dona Celina envelhecia. Os cabelos ficaram completamente brancos, as mãos perderam a firmeza. Mesmo assim, continuava olhando para Henrique com um carinho silencioso que ele nunca conseguia aceitar por inteiro. Era um carinho que chegava tarde demais. Até que, numa manhã de inverno, Miguel ligou. A voz estava diferente. A mãe havia sido internada depois de sofrer um problema cardíaco. Henrique viajou imediatamente. Ao entrar no quarto do hospital, encontrou Dona Celina dormindo. Pela primeira vez em muitos anos, ficou sozinho, observando o rosto daquela mulher, sem nenhuma mágoa entre os dois. Ela parecia pequena, frágil, muito diferente da mãe firme que havia conduzido a família durante tantos anos. Henrique permaneceu ali por horas. Não conseguiu dizer quase nada. Também não fez perguntas. Dia depois, Dona Celina recebeu alta, mas nunca voltou a recuperar totalmente a saúde. Os meses seguintes foram marcados por novas internações, exames e consultas. Miguel passou a acompanhá-la em praticamente todas. Henrique aparecia quando conseguia, sempre discreto, sempre mantendo uma distância que já parecia impossível de diminuir. Até que, numa madrugada chuvosa, o telefone tocou novamente. Desta vez, não havia mais hospital, nem esperança. Dona Celina havia partido enquanto dormia. No velório, Henrique permaneceu quase todo o tempo em silêncio. Recebeu abraços, ouviu palavras de conforto, mas nenhuma delas respondia à pergunta que o acompanhava desde a infância: por que nunca fui suficiente para ela? Enquanto todos se despediam, Henrique percebeu Miguel chorando sozinho próximo ao jardim. Pela primeira vez, enxergou o irmão não como o filho preferido, mas como alguém profundamente perdido. Ainda assim, a dor que carregava era antiga demais para desaparecer apenas porque a mãe já não estava ali. Ele voltou para casa acreditando que jamais encontraria a resposta que procurava, sem saber que ela estava muito mais perto do que imaginava. Antes da gente continuar a história, eu peço você para se inscrever no canal e deixa aqui nos comentários se você também já passou por isso ou se você conhece alguém, alguma família que no caso parecia que o filho mais novo, caçula, era o preferido. Coloca aqui nos comentários aqui. Depois do enterro, Henrique ajudou Miguel a organizar a casa onde os dois haviam crescido. Era estranho caminhar por aqueles cômodos depois de tantos anos. A mesa da cozinha continuava no mesmo lugar. O relógio da parede ainda marcava as horas com o mesmo atraso de sempre. As cortinas permaneciam iguais,
Parecia que Dona Celina voltaria a qualquer momento para preparar o café. Enquanto separavam roupas para doação, Henrique percebeu uma pasta grossa sobre a estante da sala. Não havia nada escondido. Era apenas uma pasta comum usada para guardar documentos médicos. Henrique abriu a pasta sem qualquer expectativa. Havia exames, receitas, pedidos de internação, resultados de consultas, tudo muito organizado. Henrique começou a folhear aqueles papéis. Logo percebeu uma sequência de datas. Os documentos começavam quando Miguel tinha apenas 4 anos e terminavam poucos meses antes da morte da mãe. Foram mais de 20 anos de consultas, internações, medicamentos, tratamento, especialista. Em silêncio, Henrique percebeu algo que nunca havia enxergado. Enquanto ele acreditava que a mãe simplesmente escolhia o irmão mais novo, Dona Celina vivia o medo constante de perdê-lo. Miguel nascera com uma doença rara no coração. Durante boa parte da infância e da adolescência, qualquer infecção poderia se transformar em uma emergência. Era por isso que tantos passeios eram cancelados. Era por isso que tantas noites terminavam no hospital. Era por isso que tantas vezes a mãe corria primeiro até ele. Henrique fechou a pasta lentamente. Não sentiu alívio. Também não sentiu revolta. Sentiu apenas o peso de compreender tarde demais uma parte dessa história. Naquele instante, Miguel aproximou-se. Os olhos ainda estavam vermelhos. Pela primeira vez, falou sobre algo que nunca havia contado ao irmão. Durante toda a infância, vivera convencido de que poderia morrer antes de crescer. Enquanto Henrique sonhava com campeonatos, viagens e faculdade, Miguel aprendia a decorar nomes de remédios, médicos e hospitais. A superproteção da mãe nunca lhe pareceu um privilégio, parecia medo. Um medo que ocupava todos os espaços da casa. Henrique permaneceu imóvel. Pela primeira vez, olhou para o irmão sem inveja, mas também sem conseguir apagar a própria dor, porque compreender não muda o passado, apenas muda a maneira como passamos a enxergá-lo. Naquela tarde, antes de deixar a casa, Henrique caminhou até o quintal. O velho balanço onde brincavam ainda estava preso à mangueira. Ficou observando aquele lugar por alguns minutos. Percebeu que havia esperado 40 anos por uma explicação perfeita. Ela nunca existiria. Dona Celina realmente havia amado os dois, mas também havia cometido um erro que marcaria uma família inteira. Ao tentar proteger um filho do medo da morte, deixou o outro enfrentar sozinho o medo de nunca ser suficiente. Henrique saiu da casa sem sentir paz, mas também sem carregar a mesma mágoa. Algumas feridas deixam de sangrar, mesmo sem desaparecer. Nem todo favoritismo nasce da falta de amor. Às vezes nasce do medo, da culpa ou do desespero de perder um filho. Mas mesmo quando existe um motivo, as marcas deixadas no outro coração continuam reais. Muitas famílias vivem situações parecidas sem perceber que proteger demais um filho pode fazer o outro acreditar que vale menos. E você que nos assiste essa história, você acha que a mãe agiu de forma correta? A mãe fez, com as atitudes que ela tomou, ela no caso distanciou o filho mais velho? A mãe fez certo em não contar para o filho mais velho? Ou ela deveria contar?
E depois disso, será que um filho que conviveu com tudo isso consegue viver da mesma forma? Ou vai carregar as cicatrizes do passado? Porque nessa situação foi complicado. Ele não tinha mais como falar com a mãe. A mãe havia partido. Interage aqui nos comentários aqui, deixa sua opinião. E se você também tem alguma história que quer, no caso, nos contar, mande para o e-mail que está na descrição e também está aqui no vídeo aqui, que será um prazer imenso contar a sua história.